bem próximo do filho, por detrás do arbusto, aonde o próprio filho se encontrava. Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas da vida. Muitas das vezes a gente pensa que tudo está perdido, porque não tem mais jeito, não tem para onde a gente, atentar, olhar, que a gente acaba muitas das vezes entregando os pontos. E Deus não quer que a gente entregue os pontos. Deus quer que a gente permaneça firme na fé e persevere, confiando e acreditando nele, porque quem dá a última palavra é Ele. Sempre quem dará a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Então o menino agora ele vai beber água e ele vai se colocar de pé. A água que Abraão deu para Agar só deu para 10 quilômetros, Alistair. E Abraão deu uma vasilha cheia de água, um odre cheio de água. Mas a água acabou em 10 quilômetros de caminhada. E pasmem a igreja, como Deus é maravilhoso. Agar, depois que o Senhor der de beber o menino, com a água que Ele providenciou, Agar, mas o menino vai atravessar todo o deserto. Eu vou repetir novamente. Depois que o menino Alistair bebe água, que sua mãe bebe água, que ele se coloca de pé, eles vão partir, vão atravessar todo o deserto de Betseba, até a localidade aonde Agar vai se encontrar depois de atravessar todo o deserto de Betseba. Soma-se 120 quilômetros. Meu Deus. Eu vou repetir novamente. Quando Agar saiu da casa de Abraão, ela saiu com um bocado de pão e com um pouco de água, que acabou em 10 quilômetros e estava esperando seu filho morrer. Deus vai intervir agora, por causa do choro do menino que ele ouviu. O menino vai beber água. Depois que o menino se fartar, ele vai caminhar com a sua mãe e vai atravessar o deserto de Betseba em 120 quilômetros. O menino não bebeu mais água, o menino não desfaleceu e se tornou uma das maiores potências dos dias de hoje, por causa que ele estava debaixo de uma promessa. Porque a água que Abraão deu não é a mesma água que Deus dá. A água que Abraão deu, ela mata a sede do corpo físico. Mas a água que Ele der, tu nunca mais terás sede. A água que Ele providenciou para Ismael, aleluia, brotou de dentro dele um rio de águas vivas. Caminhou 120 quilômetros e não teve sede. E não teve sede. E não desfaleceu.
E nem foi colocado debaixo de um arbusto para morrer. Sabe por quê? Porque a água que Deus dá é uma água diferente da que o homem dá. Isso sim você consegue entender uma intervenção divina de forma poderosa e impressionante. Quando este Deus ele quer abençoar, ele abençoa. Se nós formos olhar para Jacó, aos 40 anos de idade, Jacó vai se passar por Esaú, vai ser abençoado por Isaac, se passando por Esaú, e vai atravessar o deserto de Betseba. Ao chegar próximo de Padã Arã, Jacó vai se deitar e vai pegar uma pedra e vai fazer de travesseiro. E neste lugar Deus vai visitar Jacó e vai falar com ele. No deserto de Betseba, Deus tem providência para a minha vida e Deus tem providência para a tua vida. No deserto de Betseba, Deus mudou a vida de Jacó. Deus fez uma promessa a Jacó: sou Deus de Abraão e de Isaac teu pai, serei contigo e abençoar-te-ei. Essas terras que tu coloca a planta do teu pé, eu te darei, Jacó. E abençoou Deus a Jacó, depois de ter passado 30 dias no deserto de Betseba. Quantos estão entendendo? Aleluia. Foi no deserto de Betseba que o anjo do Senhor, Aristo, visitou Elias e colocou ele de pé, e deu a ele de comer e deu a ele de beber, e depois ele caminhou 40 dias e não teve sede, não teve fome, e Deus abençoou Elias. Foi no deserto de Betseba, no deserto de Betseba, dos desertos da vida, que aos olhos humanos de coisas impossíveis, é aonde Deus ele vai operar, é aonde Deus irá realizar. Oh, glórias a Deus, aleluia. É no deserto. É no deserto que Deus ele tem resposta para as nossas vidas. Qual era o deserto de Agar? Solidão, sofrimento, luta, abandono, desprezo. Agar foi excluída. Manda essa mulher embora. Agar foi excluída, foi lançada ao vento, sem paradeiro. Só com a coragem, com um filho pequeno. Agar não tinha como se defender dos viajantes. Agar não tinha como se defender dos estupradores viajantes. Agar não tinha como se defender de feras. Agar não tinha como fazer nada, por ser uma mulher indefesa e estar com uma criança. Às vezes nós se deparamos em situações precárias em nossas vidas,
Que às vezes a gente, é por isso que muitas das vezes as pessoas querem tirar a própria vida, porque chega em certo tipo de situação que a pessoa não aguenta mais viver, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. O que irei fazer? Foi isso que H fez. Deixou o menino, se apartou dele, um tiro de um ar que se sentou aí. Não tenho mais o que fazer. Não tenho o que fazer com este menino. Não tenho de onde tirar água. Não tenho de onde tirar comida. Não tenho como fazer nada. A coisa ficou difícil. A escassez está aí, batendo na porta dos crentes. A luta está precária. A dificuldade está na porta. Todo mundo está passando por grande dificuldade. Nós estamos à beira de um colapso. Vocês sabiam disso? Só não estamos como naquela época do Egito. Mas mesmo se nós estivéssemos, Deus ainda tem levantado José para preparar para o seu povo não passar fome. Quantos estão entendendo? A fome veio, mas Deus levantou um homem. A dificuldade vai vir, querido. Nós não vamos escapar dela. As lutas vão ser muito grandes. Mas assim como Deus nunca desamparou o seu povo, assim como não desamparou Ismael no deserto e nem Agar sua mãe, eu creio que Deus, no meio de tantas coisas ruins que hão de acontecer, Deus ele vai ouvir o choro da sua igreja. Deus ele vai ouvir o clamor da sua igreja. Deus ele vai ouvir o choro da igreja, as lágrimas da igreja no momento de dor e de luta, porque serão momentos que nós não seremos poupados. Nem o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, foi poupado de nada, e nem muito menos eu e você seremos. Nós não seremos poupados de luta, nem de dificuldade, nem de nada. Nós iremos passar pelo processo. Mas em nossas lutas, em nossas guerras, seja lá aonde for, seja lá na saúde, seja lá em doença mortal, seja lá em filhos, seja lá em filhas, seja lá em casamento, seja lá em qual área for, seja lá em ministério, seja lá em empresas, seja lá aonde for, se nós permanecermos firmes com fé em Deus e perseverarmos, aleluia, Deus ele providenciará, Deus irá intervir, Deus irá prover aonde não tem, Deus irá fazer aonde não tem como ser feito, Deus irá realizar diante dos olhos humanos aonde não tem como realizar. Porque se nós servimos a um Deus, e este Deus tem operado desde o princípio desta forma, não será agora, na igreja do século 21, que este Deus irá nos abandonar, que este Deus irá dar as costas para a gente, que este Deus irá ouvir, aleluia, o nosso choro e ver as nossas lágrimas e não fará nada. Segundo esta palavra, Deus ele irá ouvir o nosso choro, Deus ele irá atentar para as nossas lágrimas, e Deus haverá de providenciar para a sua igreja, aleluia, para a sua noiva, o melhor desta terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu falo isso? Nós temos que crer na palavra de Deus, porque se nós não cremos na palavra de Deus, naquilo que está escrito, não tem sentido, não tem. No meio do deserto de Betseba, no meio da dor, no meio do deserto de Betseba, há um grito de socorro, e esse socorro é a morte, que já está batendo na porta do coração. E Deus simplesmente vai dizer: não te preocupa com o menino Agar. Deus ouviu o choro dele.
Continue chorando. Não deixe de chorar. Esse é o maior erro de muitos cristãos. Eles pararam de chorar. Esse é um dos maiores erros da igreja cometida nos dias de hoje. Ela não chora mais. Você não sabe o quanto é maravilhoso chorar diante daquele que tem poder para resolver. Chorar diante daquele que só Ele pode fazer. Nós vivemos diante de uma geração que muito ora, muito clama, muito pede, mas pouco chora. E Deus quer colher as nossas lágrimas. Sabe por quê? Deus entende toda a palavra que sai da tua boca. Mas a lágrima, o diabo não sabe o que tu está pedindo, não sabe o que tu está falando, e só Deus consegue decifrar elas. As palavras, por intermédio das lágrimas, elas surtem um efeito gigantesco na tua vida e no reino espiritual. Eu fico imaginando aquela quantidade de pessoas no tempo de Jesus que choravam, clamando por misericórdia, e Jesus, ele se compadecia por causa dessas pessoas que derramavam lágrimas por causa do sofrimento e da luta que era gigantesca, tamanha na vida delas. E Jesus pegava e parava, ia ao encontro dessas pessoas. Quando não, essas pessoas eram trazidas até diante de Jesus, e Jesus operava na vida dessas pessoas. Pessoas chorando. Por isso que eu digo, enquanto você continuar chorando, você vai contemplar o agir de Deus na tua vida. Porque as lágrimas, elas movem a mão de Deus em teu favor. Quantos estão entendendo nesta noite? É no deserto de Betseba que do alto do céu Deus manda a resposta para Agar. É do alto. E Deus diz: não temas, não temas. Essa palavra não temas, aqui na Bíblia, ela está escrita umas 365 vezes. Não temas. Não temas. Deus fala isso e diz para ela: não temas, Agar, porque o menino não vai morrer. O menino está desidratado, não tem como o menino viver mais. Agar sabia as limitações do seu filho Ismael e sabia que ele estava morrendo. Por isso que ela se afastou, porque ela não queria ver a morte do filho. Ela não queria ver o filho agonizando e morrendo diante dela. Ela deixou o menino ali e se afastou, para depois voltar a pegar o corpo do seu filho para enterrá-lo. Quem que vai morrer se Deus deu promessa? Se Deus prometeu, quem vai morrer? Só morre com a vontade dele, com determinação dele, e se tiver no tempo dele, aí morre. Se não, não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. É no deserto de Betseba que a ordem de Deus ela vem para Agar. E a ordem é essa: levanta-te,
Quantos estão entendendo? Levanta-te, Agar. Você já pensou, diante de tão grande dificuldade, luta, sofrimento, dor, e Deus chegar para você e te coloca de pé, rapaz? Ergue tua cabeça, mulher. Às vezes Deus usa alguém para falar para você: ergue a cabeça, te coloca de pé, não te entrega, não entrega os pontos. Às vezes a pessoa está tão sem força, que até para se levantar, para se colocar de pé, fica difícil. Mas a primeira ordem de Deus para a vida daqueles que estão passando dificuldades, principalmente, é essa: levanta-te, te coloca de pé, ergue a tua cabeça. Por que Deus fala isso? Agar, esse deserto é só um processo. Tu sem apoio, tu não vai conseguir passar por ele, porque tu é limitada. Teu menino morre, tu não vai conseguir. Mas se eu segurar na tua mão, Agar, tu não vai andar só 10 km para morrer, não. Tu vai andar quantos quilômetros eu quiser segurando na tua mão, e nem sede mais tu terás, e nem teu filho. Quantos estão entendendo? Quando Deus segura na mão, já era. Ele não larga. Ele só vai largar da tua mão quando ele chegar no teu lugar de destino, para te colocar lá e você ser abençoado. Quantos estão entendendo? Te coloca de pé, porque você é uma coluna. Segunda ordem de Deus: levanta o menino e pega ele pela mão. Agar. E hoje quem nos coloca de pé é o Espírito Santo. É Ele quem segura na nossa mão e nos coloca de pé. Por quê, pastor? Porque é o Espírito Santo que nos dá força. É Ele que intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. É Ele quem segura na nossa mão e Ele não larga. Quantos estão entendendo? É no deserto de Betseba também que Deus ele vai renovar as promessas. Deus já havia feito uma promessa para Agar. Amém? Em Gênesis 16:10, disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será na terra. Eu já haveria feito promessa. E Deus agora ele vai renovar a sua promessa. Quantos estão entendendo? Diz no versículo 18: levanta-te o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Para quem ia morrer no deserto, se tornar o povo mais poderoso do planeta, dono de 85% do petróleo de todo o planeta, para quem ia morrer de sede e fome no deserto, ter se tornado uma potência que se tornou, então vale a pena, irmão, servir a Deus.
As promessas que Deus ele fez para a minha vida e para a tua vida, ainda que a gente não contemple em vida na terra, mas os nossos filhos hão de contemplar. Se for da vontade de Deus, nós iremos contemplar em vida, e se não for, nossos filhos contemplarão. Até nisso a Gaila foi abençoada, porque a promessa que foi feita na vida de Ismael, ela viu seu filho sendo abençoado e se tornando um grande na terra, e a sua descendência povoando a terra e se tornando um povo poderoso. É no deserto de Betseba que Deus ele abre os olhos de Agar, faz com que ela venha enxergar o Deus da provisão, o Deus que prometeu e que é fiel para cumprir. Aleluia. Às vezes a gente olha para um texto como esse, a gente se depara com a história de Agar, uma história triste, pesada, mas quando a gente vai analisar o texto, a gente vai ver que o texto é rico de providência, de renovação, de profecias, de continuidade da grandiosidade de Deus diante daquilo que Ele determinou para a vida de alguém. Quantos estão entendendo? É no deserto de Betseba que Deus ele vai ser conosco. Às vezes tem situações na vida, querido, que só Deus mesmo, principalmente quando a gente se depara no leito, quando a gente está na beira do leito, na beira da morte, no leito, é um dos momentos mais que a gente se pega com Deus. É um dos momentos mais frágeis do ser humano. É quando ele está numa cama, num hospital, ele recebe uma notícia que de repente ele pode partir em alguns dias ou por horas, e a notícia pode vir a qualquer momento, e essa pessoa fica numa situação precária dentro de um hospital, não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, não tem para quem pedir, até para pedir oração de alguém já não pede mais, porque já foi decretado mesmo, não tem força mais de pedir, não tem força mais para orar, fica sem força, fica numa situação precária, aí fica fazendo o quê? Só esperando a morte. Tem momentos que é assim, e às vezes a pessoa pega e tira a força não sei de onde, sabe? E abre a boca e diz: Deus me ajuda, me tira daqui. E as coisas passam a mudar, porque foi um pedido com fé. Aí o médico chega no outro dia, não morreu. Passa uma semana, não morreu. Passa 2 semanas, não morreu. Passa 15 dias, não morreu. E vai ver na recuperação, quando a fé foi curado. Como que aconteceu isso? Ninguém sabe. Não tem como a gente explicar. Por que aconteceu isso? Porque esta mesma pessoa, Deus tem algo para realizar por intermédio da vida dela. Deus tem algo para fazer. Amém? É do deserto da vida, no meio da dificuldade, que Deus nos faz crescer. Às vezes a gente pensa que Deus faz a gente crescer através dos nossos esforços, né? Não é não. Deus nos faz crescer na época da dificuldade, é onde mais a gente cresce. É onde mais são colocados degraus para a gente subir. Por quê? Porque foi no deserto de Betseba, num momento precário na vida de Jacó, que ele viu uma escada com vários degraus, e anjos subindo e anjos descendo, e é onde Deus fala com ele para lhe fazer uma promessa. Então, no deserto, Deus nos faz
crescer. Amém? É no deserto de Betseba que Deus ele vai fazer algo tremendo na vida de Ismael. Trabalhando na vida dele, ele se torna depois o quê? Repita comigo, um arqueiro. E eles são um dos melhores arqueiros do planeta, até nos dias de hoje. Amém? Se coloque de pé. No versículo 20, o versículo diz: Deus estava com o menino e ele cresceu. Diz mais o versículo: e viveu Ismael no deserto e tornou-se um flecheiro. Tornou-se um flecheiro. Entrou no deserto quase morrendo. Deus restaurou, salvou, cumpriu com a promessa, renovou a promessa. Menino cresceu, cheio de saúde, se tornando um flecheiro, para ser grande na terra, se tornando nos dias de hoje uma das maiores potências do mundo. E da onde Deus tirou a maior potência, uma das maiores potências? Do deserto da beira da morte. Quem ele era? Zé Ninguém. Escravo. Filho de uma escrava é o que? Escravo. Só vai expulso de casa quem é aí? Escravo. De escravo a quem se tornou. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Pode passar tempos e tempos, mas se Deus nos fez uma promessa, em nome de Jesus, nós iremos, em nome de Jesus, contemplar se assim for a vontade dele. E se não contemplarmos em vida, nossos filhos contemplarão. Os nossos netos contemplarão. Quantos estão entendendo nesta noite? Não se preocupe, porque a mesma palavra que Deus deu para Agar, não temas, é a mesma que é dada para mim e para você nesta noite. Glória a Deus, eu recebo. Não temas, não te assombres, porque o Senhor é o teu Deus. Ele te chamou pelo teu nome e tu és dele. Ele te remiu. Então, não temas, porque o Senhor é contigo, igreja. Amém? Finalizamos aqui e vamos orar a Deus dentro desta palavra profética e abençoada para as nossas vidas. Amém? Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque nós também somos um povo que estamos debaixo de uma promessa. Nós somos os grãos de areia da praia do mar. Nós somos um povo que nós fomos alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós somos aquele, Senhor, que nós fomos alcançados, mas que tem parte com a tua promessa. Promessa esta que o Senhor fez a Abraão, paralela ao teu povo escolhido, os hebreus, os judeus. E assim como a cananeia disse que ela se alimentava da migalha, da comida que caía da mesa dos seus senhores, nós fomos alcançados pela tua graça e nós continuamos numa posição como essa, nos alimentando daquilo que é derramado, mas que é teu,
para a glória do Senhor. Muito obrigado por este culto. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Abençoa a vida das tuas filhas. Abençoa a vida de nossas crianças. Nos dê saúde, graça e entendimento em nossas vidas. E nos abençoa para a glória do teu nome. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz, nos manda em paz para a nossa casa, nos livrando da perversidade do inimigo, das astutas ciladas de Satanás, e nos abençoa para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje sobre as nossas vidas, mas para todos sempre. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor.